De volta com o programa Papo Saudável aqui pela TV Cidade. No programa de hoje nós estamos falando sobre sinusite e rinite com o Dr. Pedro De Pauli. Falamos sobre o diagnóstico, sobre algumas questões dessas duas doenças no primeiro bloco, doutor. E é importante nós colocarmos agora ao nosso telespectador como funciona esse tratamento dessas duas doenças, o tratamento da rinite e o tratamento da sinusite. Nós falamos já que a sinusite ela tem a possibilidade de uma cura, né? A rinite precisa de um acompanhamento. Como que funciona esse tratamento, doutor? Bom, geralmente a rinite, particularmente, tem o tratamento voltado para o uso de anti-inflamatórios nasais, com o intuito de diminuir o tamanho do corneto, que é a estrutura afetada por ela, e sintomáticos de acordo com o quadro. Por exemplo, se o que prevalece mais no quadro de rinite é coceira, espirros ou olho irritado por uma rinoconjuntivite alérgica, a gente opta por usar antihistamínicos, mas sempre associado ao anti-inflamatório nasal. Dependendo da faixa etária, você também pode mudar o arsenal terapêutico. Crianças, por exemplo, você pode usar uma classe de drogas como antileucotrienos, que funcionaria tão bem quanto o corticoide e o antihistamínico de segunda geração. Mas, tanto na rinite quanto na sinusite, que eu vou falar depois, é muito importante você fazer a lavagem nasal. Você usa geralmente uma solução salina, de modo a deixar o nariz úmido, diminuindo a resistência do nariz para respirar, o ar inspirado, e drenando eventuais secreções para evitar uma infecção. Na rinite, particularmente, pode haver que o paciente não responda a um tratamento clínico. Então, em últimos casos, se realmente for necessário, você pode optar por imunoterapia, que é uma modalidade de tratamento de modo a enganar o teu sistema imunológico ou diminuir a resposta dele ao fator agressor. Minoria dos casos, geralmente tratamento clínico e higiene ambiental é o suficiente para sair da crise. Isso é um fato. Na sinusite, por ser uma infecção, quando há indicação de infecção por bactérias, você tem que usar antibiótico. Eu, particularmente, uso invariavelmente 10 dias de antibiótico e, impreterivelmente, mais uma vez batendo na tecla, lavagem nasal. Como eu já falei, a sinusite faz com que haja coleção de líquido nas cavidades dos seios da face, você tem que puxar isto para fora para que o paciente se sinta melhor e isso não tenha complicações. Então, tão importante quanto usar um antibiótico adequado é fazer a higienização da cavidade nasal. E os sintomáticos, é claro, se tiver dor de cabeça, você usa um analgésico, um descongestionante, um antitussígeno, mas, grosso modo, na sinusite por bactéria é antibiótico e lavagem nasal. Sempre. Algum tipo de complicação pode necessitar de medidas mais drásticas ou não? Por exemplo, a cirurgia jamais entraria num caso como sinusite, algum procedimento operatório, não chegaria a esse extremo? Olha, pode haver necessidade, embora não seja comum, a gente pode observar, por exemplo, em crianças, complicações como um enfisema periorbitário ou uma drenagem inadequada do seio por um fator anatômico que precisa ser corrigido. Por exemplo, você tem um septo excessivamente torto para um lado ou um corneto muito grande que estão predispondo a sinusite por uma causa anatômica. Aí você trata clinicamente e dali 30 dias ou 45 você tem um quadro novamente. Então você tem que ir na raiz do problema, no fator anatômico no caso, e resolvê-lo. Aí só através de cirurgia. E quando existem complicações como essas de orbitárias ou intracranianas, são as piores, você pode fazer uma meningite ou uma tromboflebite, você precisa ter o paciente em nível hospitalar e pensar com carinho em estudar a drenagem dos seios da face, com microcâmera, é claro, e se assegurar de que ela fica drenando livremente. Você pode fazer um tratamento adjuvante, então, por cirurgia, para abrir o seio da face e fazer com que a drenagem e secreção seja efetiva. Pode ser necessário. E algumas complicações, como essas oculares, você pode precisar de cirurgia também. Se você for azarado, eu falo, ou o quadro levar a isso, você pode ter uma complicação atrás do olho, no cônio orbitário, que, se não tratada, pode levar à cegueira. Então, ali você tem que fazer uma cantotomia, abrir, drenar a secreção e evitar uma complicação ocular, por exemplo. Na maioria dos casos, são pessoas que demoraram para buscar esse tratamento. Sim, na maioria dos casos, sim. É uma pergunta muito comum nas nossas entrevistas, se torna até repetitivo, mas a gente sempre faz. Diagnóstico precoce sempre facilita o tratamento? Sempre, assim como evitar a automedicação. Geralmente eu vejo a pessoa ir à farmácia ou em qualquer outra situação que ela não procure o médico e já por si só fazer uso de gotas vasoconstritores, as gotinhas que a gente pinga e alivia momentaneamente,
e naquele momento pode estar sendo inoculada uma bactéria ou um vírus e já está começando a doença em si. Então, ao primeiro sinal de febre, principalmente, que é um sinal de alerta clássico, eu oriento procurar um médico para que você faça o diagnóstico correto e evite uma complicação. E nunca se automedicar. Outra coisa que é comum é a pessoa usar antialérgicos e pensar que isso vai resolver o problema. Os antialérgicos, os antistamínicos, são sintomáticos. Eles controlam ou resolvem o sintoma, mas nunca tratam a doença em si. Portanto, é necessário avaliar um médico e, se for necessário, pensando, mais uma vez, sou chato, em exames subsidiários, a tomografia é o padrão ouro. Raio-x de seio da face para sinusite não há indicação nenhuma para nós otorrinos. É até interessante essas duas questões que nós estamos discutindo agora, porque que parece, muitas vezes o profissional da área da medicina tem o seu papel fundamental, importantíssimo, no entanto, esse paciente precisa ter uma colaboração diferenciada para a mudança desse quadro. Por exemplo, se nós pegarmos tanto rinite quanto sinusite, muitas vezes se faz uso de medicamentos corretos, procedimentos corretos, mas não tem essa cooperação desse paciente que continua tendo hábitos diferenciados. Como que funciona isso? Sem essa cooperação? Isso é muito importante. Eu citei que o tratamento ambiental ele é tão importante quanto o medicamentoso na rinite. Então não adianta eu só encher a pessoa de remédio ou fazer o tratamento que eu penso ser o melhor se ela não tiver controle ambiental. Ela nunca vai sair da crise, então. Se você, por exemplo, pensando numa situação esdrúxula, morar numa casa, um apartamento onde não pegue sol, tenha tapete, gato, as pessoas fumam, você pode fazer o que for necessário, você nunca vai sair da crise. Então, é muito importante, sim, que a pessoa tenha consciência, particularmente pais de crianças, de que o ambiente na rinite é uma coisa que favorece a crise e que a sinusite precisa ser tratada de maneira correta para evitar complicações. Depois tem as fotos, eu vou mostrar de uma criança com a complicação orbitária, e isso é uma coisa drástica. Não seria aceitável, pelo menos, com a medicina no nível que está, que chegasse a esse ponto. Mas acontece. Nesse caso dessa foto, nós podemos até mostrar agora, doutor, esse seria um caso extremo, esse dessa criança. Nós estamos até preservando a identidade dela, como o telespectador pode ver. Sim, isso foi uma sinusite que foi mal conduzida por parte de colegas e também por parte dos pais, visto que foi negligenciada a clínica e foi possível com isso que houvesse complicação. Depois ela foi tratada, resolveu totalmente, mas essa situação, por exemplo, precisa ser vista em nível hospitalar e talvez com tratamento cirúrgico. Sinusite e rinite, ela não é transmissível de pessoa, a pessoa não transmite a sinusite e a rinite para outra pessoa? A rinite não é transmissível assim de modo como contaminante, mas ela pode ter um gene de penetrância incompleta que predispõe os teus descendentes a desenvolverem rinite. Fator genético. Mais uma vez, sou xarope, sou chato. Se você tiver o fator climático, aí você pode ou não ter a condição. Claro que se você, por exemplo, estiver gripado e aí ao não ter hábitos de higiene, você tossir ou espirrar perto de uma pessoa, o perdigoto pode fazer com que predisponha a uma infecção. Mas não por tu ter sinusite que você vai, em contato com outra pessoa, fazer com que ela tenha também. Doutor, infelizmente nós temos o nosso tempo praticamente se esgotando. Queremos agradecer a disponibilidade de ter nos atendido. O convite. E deixamos tempo rapidinho para as considerações finais ao nosso telespectador. Nosso muito obrigado. Fique à vontade, doutor. Eu agradeço o espaço e a oportunidade de prestar, espero, algum esclarecimento para a população, de modo que essas dúvidas principais entre rinite, sinusite, gripe e resfriado não fiquem só como dúvidas mesmo, ou como uma mística na cabeça das pessoas. Qualquer dúvida, por favor, consulte o seu médico de confiança, aquele que você tem. Algum telefone de contato ou e-mail para o pessoal tirar alguma dúvida, doutor? Se você quiser, você pode nos contactar pelo 2315, o 3522, é o nosso telefone aqui na clínica Depaclin. E o meu e-mail pessoal, estou apto a resolver as dúvidas que eu possa resolvê-las, com o meu conhecimento, é pedrodepaoli@hotmail.com. Tá certo. Estou à disposição. Nossa, muito obrigado. Eu é que agradeço. Muito obrigado. Ok, você acompanhou na semana de hoje o programa Papo Saudável falando sobre rinite e sinusite com o Dr. Pedro De Paoli. Nós voltamos na semana que vem com certeza com outro assunto interessante. Acesse nosso site www.tvcidade.net. Grande abraço a todos vocês e até a semana que vem.